Quando as pessoas cobram ele de saber tudo, por exemplo, o Padre Quevedo cobrava ele de falar aramaico e grego, que Jesus falava aramaico e grego, Sim. e ele fala que não, ele não sabe tudo, ele fala no idioma... Olvidou tudo. Não, naquele ouvidor, ele é a reencarnação, ele fala o neo-aramaico, que ele fala que é o português. Ele diz que o português é o neo-aramaico, e que o Brasil é a nova Terra da Santa, e que Brasília é a nova Jerusalém. Não é mais português uma língua românica? É o neo-aramaico, é o novo idioma de Cristo, que ele diz que o aramaico é o idioma de Cristo. Mas então, ele não sabia, e ele não bebeu água. Então ele passou muito mal, e nesse jejum que ele fez, o Pai revelou para ele que ele era a reencarnação daquele mesmo que crucificaram Jesus, que agora ele deveria chamar-se Inri. Por quê? Ele já era conhecido como Yuri, ele só disse que girou, rodou a U e virou Inri. Perfeito. Acabou. Inri. Você agora, o seu novo nome é Inri. E ele conseguiu, com muitos anos de luta, que o Tribunal do Paraná julgasse procedente dele mudar de nome. Então, se você ver na identidade dele, tá Álvaro Yuri, Álvaro Inri Thaís, alguma coisa assim. Tá no nome dele, oficialmente. Ele tem direito de ser chamado Inri. Legalmente. Ele conseguiu conquistar esse direito. O que eu vejo bem. Se ele quer mudar o nome dele, tá certo. Deixa o cara mudar o nome dele. É complicado que ele tá tocando num tema religioso. Mas, aqui na Espanha, por exemplo, quantas pessoas não se chamam Jesus? Né? Então, todo mundo. Então, aqui na Espanha é muito comum. No Brasil, vocês devem lembrar das novelas mexicanas, sempre tinha um Jesus. Então, na Espanha, no mundo hispânico, é muito comum. E no Brasil também tem. Poucos, mas tem. Aqui nessa época ele ainda era o Yuri de Nostradamus, mas já tava deixando o cabelo crescer. E tava mudando a roupa. Tá vendo que ele parece um guru desses, tipo Osho, tipo... Sabe? E o que eu acho mais interessante do Henrique Cristo é que eu tenho a impressão de que ele realmente acredita que ele é. Eu nunca vi o Henrique Cristo desmontar o personagem. É por isso que eu fico tão com vontade de ver as entrevistas dele. Porque eu quero pegar um momento que ele desmonte o personagem. Ele não desmonta. Em um segundo, eu nunca vi ele desmontar o personagem. Ela absorveu o personagem. Ou ele realmente acredita. Sim. E quando as pessoas falam, muita gente pergunta pra ele, você realmente acredita que você é a reencarnação de Cristo? E ele, eu não acredito, eu sou. É uma resposta interessante, mas... Claro, como eu não acredito que ele seja, e se alguém falar isso pra ele, ele diz, ninguém é obrigado a crer. Ele fala, que ele não quer obrigar ninguém a crer nele. Mas eu, como não acredito, eu fico tentando buscar algum momento que ele vai desmontar o personagem. Porque quando a pessoa tá fazendo um personagem, em algum momento ela se esquece e desmonta. Ela age naturalmente. O Inri eu nunca vi. Então eu sempre tô buscando o momento que ele vai dar uma bola fora e ele não dá. Só que ele tem... Por exemplo, ele é muito irritado. Tem umas entrevistas, principalmente quando ele era mais jovem, que ele tá muito bravo. Tá furioso. Eu me lembro. Todos o veriam e nós não vimos a sua volta. Todos vão Estamos ver vendo agora pela TV Posso Bandeirantes. responder quem comanda esse programa. Agora eu quero saber quem é o comandante. Um minuto, por favor. Posso responder? Um minuto, por favor. Vai. Calma, Posso responder? por gentileza, onde está o seu amor? Calma. Não, diante do demônio eu não posso ficar não. impassivo. E ele usa uma desculpa interessante. Ele fala, Jesus também ficou furioso quando expulsou os mercadores do templo. Eu discordo dele um pouco, porque se você ler no Evangelho de João, Jesus fez o chicote. Ele não parecia estar furioso. Parecia que ele expulsou, ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele não parecia estar furioso com a situação. Mas muita gente tem essa visão e o Henrique Cristo justifica as ações dele com a outra encarnação dele, que foi, segundo ele, Jesus. E aqui nós temos o encontro dessas duas lendas em uma entrevista. E o Zé do Caixão acaba de chamar ele de Henri Christi, que eu acho que ele não vai gostar muito. Temos de volta Jesus Cristo. Com vocês, Henri Christi. Pior, chamou ele de Jesus também, que ele não gosta. E agora repetiu, temos aqui Henri Christi. Vamos ver. Vamos voltar um pouquinho só. Cristo. Com vocês, Henri Christi. Henri Cristo. Henri Cristo. Quando você percebeu... Não gostou, tá vendo? Deixou Henri Cristo. Chama-me bem. Sim. Chama-me bem. Sim, exatamente. Henri Cristo. Quando você percebeu com que idade que realmente você era emissário do Pai? Que eu tive a revelação da minha identidade foi em 1979 em Santiago do Chile. Se revelou para mim dizendo que Ele, o Senhor, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, o único Senhor do universo. Desde então eu tive consciência da identidade minha, quando Ele me revelou que eu sou o mesmo de há 2000 anos,
vestiu-me com essas vestimentas que podem ver e comecei a percorrer o resto da América Latina já nessa condição. O que o espectador quer saber, eu também, né? Como era a sua vida antes dessa revelação? Aí é uma pergunta interessante. Na minha infância, nasci judeu. Sou judeu circuncidado, mas fui entregue em 1948 a um casal de alemães pela parteira Dona Bema, de origem católica, os alemães que me criaram. Desde os 13 anos de idade, saí de casa e comecei a experimentar a vida em cada cidade, em cada lugar. Fui respondendo então por um padeiro, verdureiro, exerci várias atividades. Outra coisa que todos estão curiosos, eu também, vamos falar de cinema, mas não é um cinema realmente normal. Vamos falar sobre um homem que fez um filme sobre realmente a sua primeira encarnação aqui na Terra, 2.000 anos atrás. Paixão de Cristo é o nome desse filme. Mel Gibson, seu diretor. Mel Gibson. A gente fala Mel Gibson. O Zé do Caixão falava Mel Gibson. O Zé do Caixão é a única pessoa que eu conheço, que eu escuto no Brasil falar Mel Gibson. Pra falar do Mel Gibson. Fez uma versão fortíssima. Eu gostaria que você desse um parecer dessa versão. Eu assisti o filme, achei muito chocante. Violento. Este filme foi jamais querendo denegrir a competência, a capacidade, duvidar da capacidade do cineasta que o fez. Todavia, eu constatei que ele foi obrigado, pressionado socialmente, a dar umas pitadas a mais de fé na história verdadeira. Tem coisas ali que passou um pouco do limite, porque nós vemos nos tempos atuais, a humanidade, a sociedade contemporânea, parece que formada por uma grande legião de vampiros, gosta muito de sangue, sangue, sangue. Então ele atendeu o consumismo, né? Porque tem coisas ali naquele filme que é para chocar. Ele conseguiu o que ele queria. Ele queria que a humanidade, nesse lado, ele cumpriu a função dele. Só que eu quero deixar bem claro para aqueles todos que me ouvirem, deixo claro isto, que da parte do meu pai vos digo, que não é possível, nem tendenciosamente, nem conscientemente, tentar culpar os judeus pela minha crucificação. Porque aqueles tempos, a Palestina naqueles tempos estava ocupada. Então, os judeus, na verdade, não tinham poder político para decidir meu destino. Quem decidiu? Quem me entregou? Não culpo também, mas quem me entregou foi Roma para a crucificação. Quem me entregou para os algozes foi Pilatos, lavando as mãos. Ele tinha poder, ele disse bem com a boca dele, assim, eu tenho poder para te libertar ou para te crucificar. Eu disse, nenhum poder teria se não te fosse dado do alto. Portanto, ninguém pode culpar nada mais do que Roma. Não fui crucificado inocentemente para aqueles que pensam e dizem que Jesus morreu na cruz para pagar nossos pecados. Eu fui crucificado para saldar um débito karmático, porque eu, como primogênito de Deus, pai da humanidade, ensinara para a humanidade o caminho do pecado. Então, por isso que tive que me entregar no holocausto, como uma oferenda no altar da justiça, para que daí para frente, quem pecasse, pecou por conta própria. Depois da minha crucificação, não sou responsável pelo pecado de ninguém. Então, daqui a pouco... Se você notar, ele começou falando que o filme Paixão de Cristo foi exagerado, ou seja, que não foi tudo aquilo. E que o Mel... Que os judeus não são culpados da Sim, sua... eu quero chegar aí, mas antes eu quero falar que essa opinião que ele tem, que ele falou que o Mel Gibson fez um filme tão violento para sanar uma sede de sangue que tem o público atual. Porque são vampiros. Porque são como vampiros, como ele fala, né? Eu tinha essa mesma opinião por muito tempo sobre Paixão de Cristo, só que conforme eu vou estudando e também conforme vão encontrando provas arqueológicas, parece que aquela tortura que Jesus sofreu não era tão incomum assim. Que não era só a morte na cruz, que realmente eles torturavam de quase matar a pessoa na tortura. Que
Pessoas morriam, inclusive, antes da crucificação. Que, aliás, é o caso de Jesus. Jesus morreu muito rápido. Jesus foi crucificado e em algumas horas ele morreu. Isso não era normal. O normal era a pessoa demorar dias para morrer na cruz. Então, realmente, às vezes eu penso se o filme foi ou não exagerado. Às vezes eu penso que não foi, não. Que era daquele nível mesmo, a tortura que eles faziam. A gente faz hoje também. Em alguns lugares do mundo, eles fazem essa tortura para algumas pessoas. Fazem pior até. Sim. Então eu não duvido de nada, eu sempre falo que o que disse um ator que eu vi uma vez, que ele falou que a realidade, o cinema ainda não conseguiu reproduzir o absurdo da realidade, que a realidade ainda é mais absurda do que o cinema ou a literatura. Tudo que a gente pensa que é exagerado é o contrário, a realidade ainda é pior. Porque a gente tem uma tendência a ver o nosso mundo, né? Aqui onde a gente está não acontece essas coisas. Na casa do Henrique Cristo também não acontece, mas... E depois ele vem falar também que parece que o Mel Gibson tenta colocar a culpa nos judeus da crucificação. É interessante porque eu estou fazendo agora a série dos Evangelhos Apócrifos, que aliás está no canal Bíblia Apócrifa, vou deixar o link aqui embaixo, para quem quiser ver. E realmente os Evangelhos Apócrifos, os Evangelhos que falam da paixão de Cristo, mas 100% tentam colocar toda a culpa nos judeus. Dentinho e Cacá dormiam tranquilamente quando o cachorro abriu um olho e rosnou. Um pequeno vulto entrou pela janela, despertando o Cacá. E o que mais me chama a atenção nele, que eu sempre falo que eu fico procurando o momento que ele vai desmontar o personagem, é que ele sempre fala de Jesus na primeira pessoa. Ele fala eu. Quando me crucificaram, ele nunca fala quando crucificaram a Jesus. Em nenhum momento ele deixa escapar. Ele realmente fala como se ele estivesse falando dele, do que aconteceu com ele. Como se ele se lembrasse de cada momento que ele passou. Eu acho muito interessante, por isso que eu falo que parece que ele realmente crê que ele é Jesus. Mas que é isso que tá portando no irmão, no freiro? O cetro esse? O cetro. Isso, teve um programa, eu não lembro qual foi. Eu já vi uma entrevista, pra vocês verem que eu sou um fã do Henrique Cristo, eu já vi todas as entrevistas dele. O discípulo. O discípulo. Minhas discípulas, ele fala. Não, freiro. As freiras, exatamente, ele não gosta que chama de freira. O discípulo dele, uma vez, acho que no programa do Jô, perguntaram pra ele o que era esse cetro que ele leva, e ele falou que é um cetro que tá previsto em Apocalipse, que quando Jesus voltasse, ele ia voltar com o cetro real dele. Então ele é isso. Da mesma maneira que o Henrique Cristo fala, quando perguntam pra ele, mas Jesus ia voltar nas nuvens, segundo o Apocalipse. E ele fala, pois sim, eu vim de avião. Voltei pelas nuvens. Ele fala isso, não tô brincando. Tem entrevista que ele dá essa resposta. Okay. O que não deixa de ser verdade. Falou que vinha pelas nuvens, não falou como. Vem pelo avião, o avião vem pelas nuvens. Tá certo, tá certo. A pior parte é essa, tá certo. Sim, claro. O problema é esse, as pessoas fazem muitas perguntas pro Henrique Cristo nas entrevistas, perguntas muito típicas que todo mundo faz. Quantas vezes você acha que ele ouviu, por exemplo, de que Jesus ia chegar nas nuvens? Quantas pessoas perguntaram isso pra ele? Então ele já tem a resposta na ponta da língua. Ele teve muito tempo de pensar nessa resposta. Outra pergunta que sempre faziam pra ele é que em Mateus, Jesus diz que muitos cristos falsos virão em seu nome no futuro. Quantas vezes você acha que as pessoas fizeram essa pergunta pra ele? Então ele sabe responder essas perguntas perfeitamente. Entende? O que ela respondeu? Para essa pergunta, eu não lembro exatamente o que ele respondeu. Agora você me pegou. Se não me engano, ele fala... já sei o que é. Ele fala, sim, na Bíblia diz que eles vão vir em meu nome. Mas eu não vim em nome de Cristo, eu sou o Cristo. Ele fala isso. Tá bem. Em parte ele tem razão, porque Cristo falava em meu nome, claro, referindo-se a falsos profetas que instrumentalizariam seu nome para fazer em nome dos seus próprios interesses. Quantas são as pessoas hoje em dia que usam o nome de Cristo em razão dos seus próprios interesses, né? Então, e ele fala que não, ele não veio em nome de Cristo, ele é Cristo, ele é encarnado, ele é o filho, o mesmo que crucificaram, ele diz. Nós vamos agora com Blake, mas na segunda parte... Eu só quero lembrar de uma coisa, eu não acredito que o Henrique Cristo seja encarnação coisa nenhuma, tá? Mas eu tento fazer uma análise fria e respeitosa, porque ele também é um irmão, ele também é um filho de Deus. Então se ele tem algum problema, eu não sei, mas eu não sou eu que vou julgar. Então, eu faço uma análise fria dele e analiso o que ele diz. Eu não sou eu que vou dizer se ele é Cristo ou não. Eu, pessoalmente, não acredito. E como ele mesmo diz, ninguém é obrigado a crer. Então, tá tudo bem. Eu quero saber
se você é fã de cinema, gosta de cinema, e vou querer saber o que é que você acha da nossa sociedade. Tudo isso, telespectador, nós teremos no próximo bloco. Até lá. E de volta com o nosso entrevistado, Henry Cristo. Vamos, em primeiro lugar, querer saber se ele tem horas vagas, que eu acho que não tem, mas se ele é fã de cinema. Hora vaga é horas livres. Sim, sim. O que ele acha do cinema? Só, antes quero insistir contigo, Mujica, que é Henry. Porque Henry, così é o nome do escritor que escreveu um livro sobre mim. Henry Cristo, pronto. Agora vamos saber a sua opinião sobre cinema. Bom, cinema. Pro Henry Cristo é muito importante que chamem ele de Henry. Nem Henry, nem Jesus, nem outra coisa. Henry. Perfeito. É o seguinte, desde menino sempre me interessei pelo cinema. Inclusive, quando era adolescente, eu estive lá em Blumenau, no Cinebusch, né? Onde tu tinhas um filme intitulado Esta noite eu encarnarei no teu cadáver. Não sei se tu te lembra, né? Eu sempre falo para os meus discípulos. Gostou do filme? Claro, para aquele tempo, eu quero que todos saibam, para o tempo que ele fazia esses filmes, era uma afronta. Tá? Tinha que ter muita coragem para mexer num assunto tão delicado como era esse. Depois assisti outros filmes que não lembro agora não, mas eu queria salientar que eu vi. Não, esse é um momento fantástico da cultura brasileira. O Zé do Caixão diretamente perguntando se o Henry gosta de cinema e o Henry falando que viu o filme, não, e viu o filme mais famoso dele, que é o Esta Noite Encarnarei no Seu Cadáver, e faz uma crítica que gostou do filme e tá dando uma explicação, contextualizando o filme. Então é uma crítica de cinema que o Jesus, Cristo reencarnado, tá fazendo para o Zé do Caixão. Então, eu acho isso, um momento único da cultura brasileira. Eu acho que é um momento precioso para se guardar nos anais da história brasileira, da cultura brasileira. E observe, a conversa em nenhum momento tem um tom cômico. Eles estão falando sério. E o Mojica se refere a ele como Cristo. Ele não está pondo em xeque, ele não perguntou em nenhum momento como ele vai provar que ele é Cristo. Ele está partindo do princípio que ele é Cristo. Sim. Eu acho interessante esse. Muito respeituoso. Sim, o Mojica era um cavalheiro. O teu filme, né? Que tem muita gente que não entende que este filme que ele faz parece que é só mórbido, só cinema, mas tem uma mensagem embutida dentro do filme que é para pessoa. Correto. Os filmes do Mojica todos tinham uma mensagem embutida muito forte. Para o ser humano se despertar a consciência, principalmente para a vida eterna. Ok. Mas vamos entrar agora na nossa... Nós temos uma crítica razoável feita pela própria encarnação de Cristo sobre o cinema do José Mojica Marins. O que é que você acha da sociedade atual com a nossa violência, não só no Brasil, como está pegando o mundo todo, né? Bem, aquilo, para começo, eu sou obrigado, é impossível eu falar sobre isso sem lembrar que tem a ver com a minha volta na Terra, que me perguntaram quando me chamaram Jesus, qual é o sinal da minha volta? Eu disse assim... Quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras... O Henry Cristo tem muita coisa que falar, vamos deixar ele falando... O Henry Cristo falava muito. Todos os programas de entrevista que ele ia, ele começava a falar e a pessoa tinha que ir cortando ele. Porque ele fala muito. E o tempo é curto na televisão. Sim. Quando é uma televisão comercial. Cada minuto é precioso. E o público se cansa. Se o Henry é muito prolixo, ele vai falando. Claro, ele tem muita coisa para contar também. Então... Muitos anos da vida. Não, ele fala que ele é Adão, que reencarnou como Abraão, como Moisés, como Davi, como Jesus. Mais desesperados. É Adão, que aí morreu, reencarnou em Noé, de Abraão. Jesus e agora como Henry. Tá. O senhor só reencarna em primeira linha. Sempre cortavam ele. O Mojica é um cavalheiro, deixou ele falar na gravação. Então a edição não teve outra opção, porque eles têm o limite de tempo do programa, e senão que fazer essa brincadeira. Claro. E então, eles tudo cortaram... respeitoso até a brincadeira. Até a edição. Na edição você tem que dar um jeito. Ele foi respeitoso no dia.
Não, ele ainda foi respeitoso, ele cortou o Henry de maneira respeitosa, um pouco cômica, mas de respeitosa. Agora, vai cortar para essa parte. Antes... o ônibus do Henry Cristo. Essa era a casa do Henry Cristo. Ah, sim, nesse momento. Nesse momento. Hoje em dia a gente tem o Reino de Deus, a SOAST, que é a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, que está em Brasília, que é aquela casa bonita que o Henry Cristo tem, que o Pânico foi lá, o CQC foi lá. O Henry Cristo Resort. Sim, parece um resort. É um paraíso que ele tem lá. É realmente um reino de Deus aquilo lá. Parece que eles vivem muito bem lá. Mas por muito tempo o Henry Cristo viveu num ônibus. E nessa época desse programa o Henry Cristo ainda vivia no ônibus. Eu não sei se ele já estava comprando aquela casa, acho que devia estar mais ou menos cerca da época, ou que alguém deu para ele, eu não sei de onde vem aquela casa. Mas o Henry Cristo morava nesse ônibus, com os discípulos. Vamos lá, gente. Vamos ver aonde trafega o nosso Henry Cristo. Eu morei 12 anos numa Kombi. Ela fazia... Ah, has escutado? Você escutou? Uma Kombi. Kombi é aquele Volkswagen. Sim. Ele morou muito tempo numa Kombi. Ou seja, esse ônibus para ele já é uma evolução. É bonito. Eu tive no Kombi, no Portugal. Em Portugal, fazendo um tour. É bonito, mas é pequeno. É pequeno. É muito baixinho. Sim. E o Henry Cristo, eu não sei que altura que ele tem, mas teve programa que dá pra ver ele em pé, ele é alto, ele deve, no mínimo 1,80 ele tem. Ele não tem menos de 1,80, ele é um homem alto. 75 tem. O Henry Cristo? De altura, tô falando. Estatura. Ok. Porque eu já vi Fazia comida, botava debaixo do banco da Kombi, porque nós somos vegetarianos e comemos basicamente cru. E ela botava lá debaixo da Kombi a cenoura, a cebola, fazia minha comida, e minha de todas. E dormia dentro da Kombi. Depois Deus, meu pai, me deu essa casa. Este veículo aqui, que é um Scania, que já tem mais espaço, tem banheiro. Eu tomava banho nos postos de gasolina. Muitas vezes estava tomando um banho, alguém batendo na minha porta e perguntava por que demorar 2.000 anos para voltar, tipo assim, né? Faz exercício. Isso é muito de brasileiro, viu? Eu não duvido. Tá passando cocô e vem alguém, por que demorou? Tava tomando banho, exatamente. Pra tornar aqui. Isso é muito de brasileiro, viu? O cara vê, ó o doido aí, depois vai provocar, vai perguntar. Por que você demorou tudo isso? Dominar. Barra, tudo direto. E me diz uma coisa, quando vocês viajam... Escuta. Faz os exercícios dele aqui, abdominal. Barra, tudo direto. Essa é uma característica muito interessante do Henry Cristo. Ele faz crossfit. O Henry Cristo já foi quase um precursor do crossfit. Ele faz barra, faz abdominal. O Henry Cristo cuida da saúde física dele. Isso naquela matéria do Pânico. Tem uma matéria do Pânico que dá pra ver. Eles fazem de brincadeira, mas ele faz barra, dominadas no Rio de Janeiro. Então. Isso eu não vi. Eu te mostrei, aquele que eles falam que vão trocar a cara do Cristo Redentor pela cara do Henry. Sempre fez culto ao corpo, precisa dar charada, tem que malhar. E o Henry Cristo não ia fazer diferente numa população que adora ele, né? É verdade, olha só. Olha só, fazendo só. Olha lá. Vamos lá, Henry. Dança da motinha, dança da motinha, dança da motinha. Dizes que as popozudas perdem a linha. E o Henry cuida muito da saúde física. Ele acha muito importante não estar gordo. Eu tenho a impressão que o Henry não gosta de gordo. Tenho a impressão, gordofóbico, sim. Eu tenho a impressão que o Henry não gosta de gordo. E ele se preocupa muito com a alimentação, como você ouviu. Ele é vegetariano e eles comem quase tudo cru. E ele faz exercício, tá? Ainda que ele disse que é vegetariano, mas quando foi o Pânico, acho que a mulher falou que ele come sardinha. Então ele é aquele vegetariano que come peixe. Pescetariano. Hã? Pescetariano. Peixetariano? Não sabia, existe isso? Sim. Ah, não sabia. Peixetariano, que é o que come... vegetariano que come peixe. Ah, come peixe. Peixe. E me diz uma coisa, quando vocês viajam, que tem que passar, quer ou não, por postos policiais, de repente eles param vocês... Às vezes sim. Às vezes até por curiosidade para pedir uma bênção e outras vezes, dependendo das circunstâncias, para pedir o documento e examinar. E nós andamos com o nosso veículo rigorosamente legalizado. Importante. O nosso veículo está rigorosamente legalizado. Muito bem. Que mesmo este corredor aqui, durante a noite vira alojamento. Aqui uma pessoa dorme aqui, outra aqui de noite, um colchão mais aqui, todos. Obviamente, separado masculino
de feminino. Homem e mulher, masculino e feminino, dormem separado no ônibus. Para não fazer tocamentos. Eu acho que é por isso também. Mas podem fazer tocamento também? Quem diz que não? Mas o Henrique Cristo, ele fala que pecado é tudo aquilo que fizer mal para ti ou para outrem. Pecado é tudo aquilo que fizeres que faz mal para ti ou para outrem. Outrem, o metrô, o ônibus, outrem. Ou seja, sexo não é pecado. Só que quem escolhe ser discípulo dele tem que fazer votos de castidade. E as discípulas dele falam que ele ensina a ter um chamado orgasmo espiritual. Que depois eu vou ter que ver se eu encontro, mas ele explica isso em várias entrevistas quando perguntam. Mas... Que é um orgasmo sozinho, sem sexo nem nada. Então elas são freiras e freiros. Sim, ele não gosta, ele chama de discípula, né? Ele não gosta da palavra de freira. Queria pedir o seu consentimento, né? Para que um discípula nos mostre mais ou menos. Daqui para lá, né? Que aqui é a sala de visita, né? Daí para lá, eles vão lá, podem ver a cabine. Por que daqui para lá, a gente não pode ir? Tenho certeza absoluta que se alguém fosse te entrevistar na tua casa, né? Tu ia receber na sala. Na sala, com mas certeza. agora tu não ia levar lá para dentro do teu... Não, teu tá certo. não é verdade? Não. Nós somos... A gente vai que cola. Se ele deixar, a gente vê. Se ele disse que não, então tá bom. E aqui as discípulas mostrando a cozinha do Henrique Cristo. Vegetarianas, nós não participamos da alimentação dos restaurantes, nada contra, só que nós temos uma comida diferente. Sim, entendeu? Não comem em restaurante. Eles fazem a própria comida. Olha, vocês fazem pão aqui? Pão integral. Pão integral. Olha a geladeira, nossa, só frutas e legumes. Nossa. E aqui no fogão? Tem um café aqui para servir para vocês. Aqui tá saindo um café. Realmente o banheiro. Tem chuveiro, tem tudo. Sim, é bem funcional. É pequenininho, mas é bem funcional. Aqui é a cabine do motorista. Aqui vira um beliche. Vira também um beliche. Eu sou motorista e também faço trabalho na parte administrativa. Olha o ônibus, segundo ela, quantos metros tem? 13 metros, gente. 13 é um número cabalístico. Isso aqui é a frente. Que coisa bonita. Henrique Cristo ilumina. Muito bonita a frase. E aqui realmente a gente está encerrando a nossa reportagem externa, mas no estúdio. Eu só quero que você olhe um detalhe. Peraí. Muito bonita a frase. Que não dá pra ler. Aqui. Habitat eclesiástico. Aqui é onde habita o clero do Henrique Cristo. Sim. Da SOUST, da Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, que é como se chama a Igreja do Henrique Cristo. E realmente a gente está encerrando a nossa reportagem externa, mas no estúdio. Voltamos à entrevista com esse ser humano que se diz ser Jesus Cristo reencarnado. Prosseguindo então no assunto, agora eu quero saber sobre hobby. Tirando do cinema, digamos, qual seria o seu hobby? Na verdade, o termo hobby quer dizer distração. Deus, meu pai, ninguém é obrigado. Gosta de futebol? Deus, meu pai, ninguém é obrigado a crer, já falo. Ele me inspirou, me instrui para associar, ligar qualquer divertimento a uma... Tem que ter um significado. Tipo, se eu jogo sinuca, que é um dos que seria... Sinuca é bilhar. O segundo esporte mais complicado, mais difícil, eu estou fazendo alongamento, estou fazendo exercício físico e mental, porque depende de calcular. O Henrique Cristo justifica o fato dele gostar muito de jogar bilhar, sinuca, porque é o segundo exercício mais complicado do mundo. O primeiro deve ser o xadrez, segundo ele, porque obriga ele a fazer estiramento, alongamento, e é um exercício mental e físico. Ele justifica.
Por que ele gosta tanto de bilhar? Tá bem. Não é que tá bom. Tá bom. Você quer estirar, fazer exercício físico, o melhor é o bilhar, é o sinuca, segundo Henrique Cristo. Lá geometricamente. Onde vai cair a bola. Se me convidam às vezes para jogar um boliche, também estou fazendo exercício. São os esportes que fazem bem para a saúde que eu adoto. Agora, joga boliche? É uma loucura. O que o bilhar faz bem para a saúde, os médicos do mundo inteiro estão recomendando. Uma copa de vinho e depois os bilhar. Para quem está no sedentarismo, é um copo de vinho antes de dormir e bilhar. Sei. Acabou. Um cigarrinho. Um cigarrinho, acho que não. Mas o Henrique Cristo não gosta de cigarro. Muito bem. Não fuma. Saúde. Saúde, claro. Ou seja, praticar esporte e não fumar. Ixi. Sim, joga boliche. E joga boliche, bolos. Também faz estiramento. Esse sim, esse já faz alguma coisa. Teve lá no YouTube, tem lá o resultado. Depois de 20 anos me levaram para jogar boliche, tem lá o meu resultado. Mas aquela pergunta que ele fez... Futebol. Futebol é o seguinte, se o futebol, no tempo que o futebol era só esporte, era uma maravilha. O que é triste é ver essas coisas, essas loucuras que fazem em nome do futebol. Que os homens só praticassem esporte salutar, é uma maravilha. Agora, levado por um lado do humor, né? Se eu pudesse, eu tivesse recursos pecuniários, né? Eu compraria 22 bolas para dar uma para cada jogador, para não vê-los todos correndo atrás de uma só, né?